Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Nessas palestras online, né? Enquanto a gente espera passar esse momento, e vai passar, não é? Eu estava lendo um livro do Chico Xavier, que o André Luiz ditou para ele. Esse livro é Entre o Céu e a Terra. E tem um capítulo lá muito interessante sobre a palavra. Os cuidados que nós temos que ter com essa palavra. Às vezes, quando a gente fala alguma coisa sem pensar, essa palavra que a gente disse machuca mais do que um soco na cara. Então, a palavra é muito importante. Já dizia Divaldo Pereira Franco, em uma das suas famosas palestras, de que o cérebro ele é o maior dínamo que nós temos à nossa disposição. E esse dínamo é um gerador, não é? É um gerador de força, produzindo, dentre outras muitas coisas, a voz. A voz, ela é um dos nossos dons, não é? Um dos nossos bens que Deus nos deu para a gente se comunicar. Para a gente se comunicar e não para a gente brigar ou se alterar. Como disse aquele velho ditado que todo mundo conhece, né? Mamãe disse que nós nos amássemos e não que nós nos amassássemos. Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz dá o tom literal, ou seja, ao pé da letra de nossas intenções. Devemos sempre elevar, não é? Para o bem nossas palavras, de vez que, depois que você falou, aí não adianta mais você querer voltar. Enquanto você não fala, enquanto você só pensa, por pior às vezes que seja o seu pensamento, você está só com você. A palavra é a sua escrava. Depois que você disse, depois que você falou, aí, meu amigo, minha amiga, acabou. Seja para o bem, seja para o mal, você já está elevado pela outra pessoa, materialmente ou espiritualmente, ou você já está complicado. Então, como é que a gente faz para tentar segurar, para tentar se acalmar em relação a isso? Nós temos que evitar, de todas as maneiras, a gente se encolerizar, se ficar com raiva, não é? Pois a cólera, com certeza, em nenhum momento ela é boa. Ela é um atraso. Se bem que ela é inerente ao nosso estágio de evolução. Mas, como muitas coisas, nós temos que combater a cólera. Dentre as outras coisas que nós temos que combater para poder evoluir, para a gente poder, nas outras encarnações, que com certeza virão, já que nós somos imortais, enquanto espíritos, e claro, mortais em termos de corpo, esse futuro, nós tendo menos problemas, tendo menos coisas para nos ajustar, melhor nós evoluiremos. Daí, e a gente observa isso com frequência, pessoas que a gente conhece, que são calmas, tranquilas, mais evoluídas que a gente, eventualmente com menos bens materiais e fazem muito mais do que nós fazemos para o próximo. Como eu disse então, a cólera não passa de um atraso de nossas forças mentais. Ela nos arremessa e arremessa para as outras pessoas raios destruidores. Voltando aos livros de André Luiz, ele descreve isso nos seus livros muito bem. O quanto a força, quanto a palavra tem esse poder. Se no pensamento a gente constrói coisas boas ou más, então vocês imaginam na palavra o quanto que ela traz de bom e de ruim para a gente. E aí, em tais ocasiões, ou seja, da cólera, se não encontrarmos em nosso oponente alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito equilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos de nossa vida. O que quer dizer tudo isso?
Se a gente encontra uma pessoa e a gente por qualquer motivo se encoleriza com ela, se esta pessoa ela não for dotada de paciência, de uma evolução maior, aí a coisa se complica. Eu já falei isso em minhas palestras, de que minha mãe falava isso para mim, que a gente não deve brigar com as pessoas. Quando a gente briga, a gente entra no mesmo estágio vibracional daquela pessoa. A gente consegue se rebaixar ao nível intelectual daquela pessoa. A gente estava num nível alto, começa a discutir, aqui é a outra pessoa, a gente chega então ao nível daquela pessoa. E aí, um fala, o outro fala, e aí surgem brigas, discussões e até mortes. Todos nós nos recordaremos também de quando nós éramos crianças, com os nossos irmãos, nossos primos, a gente tinha sempre essa coisa, né, de ser o último a dizer a palavra. Então, por exemplo, eu não vou lá, mas vai sim, eu não vou lá, vai sim, não vou lá. E a gente sempre queria deixar por último a palavra. E isso ficou com a gente, não é verdade? Então, esse tipo de cólera, de desarranjo emocional e até evolutivo, ele, como eu disse, traz brigas por besteiras, brigas por bobagens. Por isso que a gente vê essas brigas no trânsito por nada. Nós ouvimos isso direto. O outro matando o outro porque foi fechado. Se você foi, de repente, fechado pelo outro, o outro já te xinga, faz um sinal ruim, você também responde. Por quê? Porque nós não conseguimos ficar de boca fechada. Porque, como eu disse, a gente está ainda evoluindo, mas temos que batalhar para não nos animalizarmos, voltarmos ao estágio de animais inferiores que nós éramos. E nós temos que tomar cuidado também, gente. Muitas vezes nós falamos, nós conversamos e falamos para aquela pessoa bobagens. Sem querer, a gente machuca aquela pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, mesmo às vezes sem querer. Com as pessoas obesas, por exemplo. Com as pessoas que têm cabelo branco, por exemplo. Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu estava na ativa da Polícia Militar, nós todo ano fazíamos uma festa lá no Ferradura Mirim. Por sinal, eu voltei ontem, ou esses dias, né, para entregar cesta lá no projeto Corona Vida. Voltamos lá e infelizmente não vimos nenhuma melhora. Mas, na década de 2000, 90, mais ou menos, nós fazíamos todo ano uma festa lá, comandada pelo policial João, para mais de 3.000 crianças. É claro que a gente pedia, né? Pedia doce, pedia salgado, pedia bala, pedia bicicleta, tudo para distribuir para aquelas crianças do Ferradura Mirim. E eu ia então com a nossa viatura no Distrito Industrial pedir em uma transportadora, que eu acho que já deve até ter falido, ou mudado de cidade, porque não está mais lá. A gente ia pedir um caminhão, baú, para entregar ali naquele caminhão cestas básicas, bicicletas, para colocar ali naquele caminhão os mimos, os presentes para as crianças. A gente então, eu, né, chegava lá com a viatura e eu vi o porteiro com uma tala na mão, né, no braço, uma tala branca no braço. Eu pensei que ele tinha quebrado, né, o braço e tal, e pedi, entrei, voltei, dei tchau para ele. Um mês depois, eu voltei lá com o ofício, porque eu fui lá só para pedir, depois eu fui levar o ofício. É um documento, né, para poder deixar aquilo escrito, o nosso pedido escrito. E lá estava o mesmo porteiro com a mesma tala no braço. Muito bem. Eu brinquei com ele. Falei o nome dele, né, que eu não vou me lembrar agora. Eu falei, poxa vida, você para de enrolar.
sei que essa tala no braço faz mais de um mês que eu te conheço, você com essa tala no braço, você está enrolando, meu amigo, para com isso. Ele olhou para mim, meio que constrangido, meio que chateado, e disse que aquilo era um problema de nascença. O braço dele tinha que ficar naquela tala, porque não tinha movimento próprio, ele tinha problemas de mover aquele braço, ele nasceu daquela maneira, com certeza aí uma prova, né, evolutiva para ele. Ele falou então que ele estava tentando uma cirurgia aí, para tentar melhorar aquela situação. Agora vocês imaginem então a minha cara de idiota olhando para aquele cara, fui brincar com ele, e aquilo lá era uma coisa praticamente definitiva. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Muitas vezes aquilo machuca a pessoa. Se quando a gente quer, quando nós nos tornamos escravos da palavra, já machuca, imagina quando a gente não quer, é a mesma coisa. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Da mesma maneira que as nossas atitudes nos trazem alguma evolução, nós também, através da palavra, deixamos rastros. E nós espíritas, principalmente, sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Todo mundo sabe disso. Todas as nossas atitudes, pensamentos, terão que ser acertadas através de provas, através de expiações. E se a gente continuar batendo nessa tecla da palavra, de não se segurar, tem gente que eu já vi gente assim, não, eu falo mesmo, eu respondo mesmo, eu grito mesmo, eu não deixo nada para trás, eu quero resolver isso tudo agora. Brigão, né? Todo mundo conhece pessoas assim, pessoas que gostam de brigar, pessoas que não levam desaforo. Será que elas estão corretas? Será que elas chegam para casa aliviadas porque não aguentaram um desaforo? Ou será que elas não se rebaixam o nível daquela pessoa e a partir dali criam débitos para o futuro com certeza. Nosso corpo é uma máquina, nosso cérebro é uma máquina, que um dia vai falir, né? Uma máquina. E essa máquina, ela tem um lubrificante. O lubrificante é a paciência. Sem esse lubrificante, paciência, essa máquina começa a falhar. Ela começa a falhar e ela, com o tempo, vai entrar em colapso. Nós já sabemos disso também que não é, Jesus falou isso para nós, não é o que entra pela nossa boca que é o problema. Todo mundo conhece essa história. Jesus lá foi fazer uma visita aos fariseus, foi almoçar lá, e o fariseu viu que os apóstolos comiam com as mãos e recriminou a Cristo. Então Cristo disse, o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai. É o que sai da boca que é o nosso problema. É aí que nós temos que tomar cuidado. Bom, então vocês poderiam me perguntar, mas e o que está acontecendo no mundo? As coisas ruins, ou às vezes a pessoa nos ofende, então vai ficar tudo de graça, não podemos fazer nada, falar nada. Não é bem assim. A gente entende que nós temos que ter a justa indignação. Nós temos que nos indignar com algumas coisas. Nós não poderíamos deixar o fim da nossa palestra para isso. Quando a gente ouve bobagens, mentiras, agressões verbais, lê essas porcarias nos jornais, a gente não tem como fugir dessa situação. Não tem como correr dessa situação. A gente pode tentar amenizar, evitar. Desafiar alguém desta maneira, rebater, mesmo com a televisão, é bobagem. A gente está
malbaratando, vendendo barato a nossa inteligência quando a gente faz isso. Quando alguém nos fala uma bobagem, ou quando a gente ouve, a gente briga, a gente pode se indignar, mas nós não devemos nos rebaixar, nos diminuir perante aquilo ou aquela pessoa. Porque a gente sabe que aquilo é uma coisa inconsequente. E o que no fim, o que nós ganhamos com uma discussão? A possibilidade é o remorso. Se a gente se lembrar das discussões que nós tivemos, e nós tivemos, a maioria, a gente vai se lembrar que a gente fica com remorso. Porque é uma coisa que a gente deixou no débito. E esse remorso nos algema, nos amarra, amordaça, por que não, ao passado. Assim, gente, precisamos vigiar a nossa indignação. Principalmente quando seja imperioso transformar em palavra. Carregando a nossa voz tão somente com força suscetível de ser aproveitada. Nós temos que falar coisas que ajudam. Lembra que eu disse para vocês, na palestra, que Sócrates falou das 3 peneiras? Temos que tomar cuidado com o que a gente fala. É verdade? Você precisa falar isso. As 3 peneiras de Sócrates: verdade, necessidade e bondade. Tudo que você vai falar passa por este crivo, que com certeza vai melhorar o que a gente vai poder dizer para os outros sobre alguma coisa. Então, gente, para terminar, o nosso exemplo. Nosso exemplo é tudo. Nosso exemplo em casa, eu sempre falo isso para os meus filhos, né? Materialmente, eu vou deixar muito pouca coisa para vocês, que vocês não serão donos, só terão usufruto como eu tive. Mas o exemplo da doação, do amor, da paciência, da dignidade, de não falar palavrão, isto nós devemos deixar para o nosso filho, para os nossos filhos e para a nossa sociedade. Nosso exemplo, em razão disso, é a base da atração. Quando a gente fala alguma coisa boa, quando a gente tem boas atitudes, nós atraímos isso também. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do nosso mundo. Porque a palavra, como eu disse, é a base de tudo. Desmandos, gritos selvagens, considerações cruéis, fofoca. Como é bom fazer uma fofoca, né? Isso é tudo muito terrível. Isso inflige mortíferos raios nas pessoas, como eu disse. Revoltas acontecerão por causa disso. De repente tudo começou com você. Entender também que não somos donos da verdade. A gente acha que é, mas não somos. E que recebemos dela só a porção que podemos reter. Muitas vezes, muito pouca pela nossa evolução. Então eu queria agradecer esses momentos que nós passamos juntos. Repetir isso, porque não me desculpe alguma falha, algum erro. Contei aqui com minha supervisora, minha filha Bárbara, né, que me deu um apoio violento. Obrigado, Bárbara. Desculpem a voz do meu filho ao fundo, não é? Mas é que eu acho que quando a gente tem que fazer a coisa, vamos fazer. Com erros, com acertos. Eu acho que isso é o caminho da nossa vida. Tentar sempre. Errar faz parte. Muito obrigado, boa noite e fique com Deus.